Fala, meus camaradas, Gabriel Barros aqui, eu sou advogado. Para quem não me conhece, está chegando agora, por favor, curta, comente, se inscreva aqui no canal. Estou sempre trazendo aqui pontos críticos sobre diversas situações, beleza? Esse que é importante, esse que importa, trazer criticidade ao atual, sobretudo, né? Estado de coisas que nós passamos, beleza? Então hoje nós vamos comentar, nós vamos debater aqui sobre o terrorismo que está acontecendo lá em Brasília. É isso. Ontem, dia 25 de dezembro, Natal, alô natalinas, ocorreu um atentado terrorista mesmo, uma tentativa de um atentado terrorista, certo? Porque o que aconteceu? Um rapaz foi pego, um rapaz chamado George Washington, olha a coincidência do nome, né? Foi pego com explosivos. E se não houvesse denúncia nesse sentido, poderia ocorrer algo muito pior, muito drástico. Quando ocorreu o atentado lá no Capitólio, o Congresso lá dos Estados Unidos, eu escrevi um texto à época, comentando sobre a gravidade da situação e que aconteceria aqui no Brasil também. E é o que está acontecendo, ou seja, algo no sentido da violência institucionalizada e que pode afetar os poderes, pode afetar o poder estatal e o Estado democrático de direito, que já é tão combalido, já é tão violentado, é tão dificultoso para a gente manter esse Estado democrático de direito, que muitas vezes é excludente, e a situação infelizmente piora, porque a violência está institucionalizada cada vez mais, e algumas pessoas aí que ficam aí em frente aos quartéis, pedindo violência, ditadura militar, são manifestações, entre aspas, na verdade, porque não estão inseridos dentro de um contexto de manifestação que é contemplado pela nossa Constituição, porque violam e querem um fim do Estado Democrático de Direito, querem o fim da Constituição, ao mesmo tempo que reivindicam a Constituição. Então ontem, dia 25 de dezembro, um rapaz foi pego lá com explosivo, dizendo querer instaurar o caos. E a pergunta que fica, né? Quem está financiando esse tipo de atentado, sobretudo? Porque a gente já vê nas manifestações, sobretudo em alguns setores, em algumas regiões, né, que a gente já identifica setores do agronegócio financiando. Então, é plausível e é urgente que sejam identificadas essas pessoas que financiam atos como esse. Porque o cara que foi pego, por exemplo, ele já está há mais de 2 meses sem trabalhar. E várias pessoas também que estão em acampamentos aí em frente aos quartéis, né, que não trabalham, ou seja, são financiadas. Estão sendo financiados, certo? Então é preciso identificar as pessoas que estão financiando, porque são pessoas que têm dinheiro. Porque o cara foi pego com um arsenal, o cara está pronto para a guerra. E é um bolsonarista, o cara fala isso. Não tem como você desvincular isso do atual presidente, viu? Que ele ainda é presidente, viu? Vamos lembrar isso aqui. Ele ainda é presidente, não existe isso, aconteceu algo de ruim e faz o L. Não, o cara é presidente. Só que o silêncio dele é um silêncio, na verdade, que estimula esses atos, porque ele não se coloca contra, já que ele é a favor. Temos que lembrar disso. E mais do que isso, tem também a prevaricação, porque comete crimes policiais que não põem fim a essas manifestações, a essas reivindicações de cunho reacionário. Veja, no depoimento desse rapaz, George Washington, ele disse que teve a confiança, eu vou ler aqui, tem um trecho aqui no G1, veja. Ele disse que contou-se com o apoio, a leniência de alguns PMs e bombeiros. E foi nesse momento, ele fala, no depoimento dele, que ele viu que contava com o apoio de alguns setores aí militares. Porque deixavam, assim como deixam, que a gente vê em todo o Brasil aí, que já está espraiado. E tem sim apoio dessas instituições militares que foram mais do que nunca aparelhadas, deixaram suas máscaras caírem e apoiaram, estão apoiando, estão prevaricando, porque ao passo que prevaricam, estão, portanto, cometendo crimes, certo? Então, esses policiais que apoiam, que são citados aí por algumas pessoas, ou seja, como essa pessoa que foi presa, e outras também já falaram, tem que ser identificados, para que sejam punidos, porque cometem crimes, certo? Assim como esse George Washington está sendo autuado, né, segundo a lei de terrorismo,
que embora seja bastante vaga, mas talvez o mais correto seria enquadrar ele no Código Penal, que trata dos crimes contra a ordem democrática, né? Já que a Lei de Segurança Nacional foi revogada, mas foi inserido alguns tópicos, tipificações no Código Penal, como o artigo 359-L, por exemplo. Já já eu vou ler aqui para vocês saberem literalmente o que é que diz. Mas veja, olha o que ele fala. O George Washington. Ele disse que conversou com os PMs e os bombeiros responsáveis por conter os manifestantes que me disseram, ele dizendo lá, que não iriam coibir a destruição e o vandalismo desde que os envolvidos não agredissem os policiais. Então, olha, vocês podem sim reivindicar essas manifestações aí, essas palavras de ordem reacionárias, desde que vocês não nos agridam. Ou seja, tem um apoio desses setores. Lembrando que no dia 12 desse mês agora de dezembro, teve também um atentado, uma manifestação de cunho também terrorista, queimando ônibus, ou seja, vandalizando lá Brasília. Isso tudo para tumultuar, causar pânico, terror, por isso é terrorismo mesmo no sentido lato da palavra, no sentido etimológico da palavra, para desencorajar a posse do presidente eleito Lula. É isso que está acontecendo, por isso que eu remeto lá à violência do Capitólio, a não aceitação, negacionismo das urnas, do processo legislativo, do processo democrático, que inclusive levou diversos aliados de Bolsonaro ao Congresso. Tem hoje a maioria, que vai ter a maioria, lá no Congresso Nacional. Mas isso não é questionado, porque é um negacionismo. Falam apenas daquilo que lhes convém. Então foi isso, olha. No artigo 2º da Lei 13.260, que é a Lei Antiterrorismo, fala assim: o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública, certo? Mas como tem esse ânimo aí de que o tipo penal, né, enquadra no sentido de que tem que ser por razões de ordem de xenofobia, discriminação, preconceito, de raça, cor, etnia ou religião, é mais difícil de enquadrar. Porque na verdade essa lei antiterrorismo veio mais no sentido até de tutelar o imigrante, e crimes de ódio nesse sentido, sabe? E não exatamente contra a ordem mesmo constitucional. E lembrando que esses atos assim terroristas de grupos armados, segundo a nossa Constituição também, constitui crime imprescritível e inafiançável, certo? Então deve ser olhado com muito cuidado e, portanto, não tem prazo para que acabe as investigações aí, no sentido de que, como são imprescritíveis e inafiançáveis, devem sim ser olhados com muita atenção, certo? Aí no artigo 359-L do Código Penal diz o seguinte: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, pena reclusão de 4 a 8 anos, além de pena correspondente à violência. É isso que diz, artigo 359-L. Já o 359-M, fala aqui do Código Penal, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Ou tem também o 359-R, que fala destruir ou inutilizar meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional, com o fim de abolir o Estado democrático de direito, pena reclusão de 2 a 8 anos. Então são penas relativamente aí graves ou grandes, né? Mais ou menos, né? Que poderia, na verdade, ter sim um enquadramento mais gravoso, mas que indicam a gravidade, sim, da situação. Portanto, é necessário punir essas pessoas que são terroristas, pessoal, são terroristas. Estão realmente metendo terror, colocando terror lá em Brasília, sobretudo, para tumultuar, para fazer com que haja uma intimidação, medo, no ato da posse do presidente eleito Lula. Então, mais do que nunca é necessário nos atentarmos e cobrarmos das instituições, certo? A nossa organização para cobrar dessas instituições, sobretudo as militares, que estão, de certa forma, colaborando com esse tipo de manifestação. É isso.
Até a próxima, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, certo? De curtir, comentar e compartilhar aí com seus contatos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.